Olá, eu quero compartilhar com você um breve trecho da Palavra de Deus para abençoar e edificar a sua vida neste dia. Esse texto se encontra no Evangelho que João escreveu no capítulo 20, versículo 19, e diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E vamos ler um outro trecho na narrativa de Lucas agora, que diz assim: Falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai-me. Porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei ainda estando convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Até ali. Que maravilha de texto! É necessário entender a atmosfera daquele momento em que os discípulos viviam. O mestre, o amado mestre, seu amigo Jesus, ele havia sido vítima de um estratagema por aqueles que tinham o poder. Ele foi caçado, ele foi torturado e morto, publicamente, à vista de todas as pessoas. E todas as palavras que Jesus havia ensinado, as curas que ele havia realizado, as pessoas as quais tinham sido vítimas do amor de Jesus, de tudo aquilo que Jesus fazia, os seus sinais, as suas palavras, os seus ensinos, suas pregações de vida, de amor, de esperança. E agora? Certamente eram interrogações que não cessavam nos corações daqueles homens, os discípulos, e das mulheres, obviamente, que também seguiam a Jesus. E eles viram toda aquela trama, tudo acontecendo, Jesus sendo preso, Jesus sendo torturado, Jesus morto, e agora eles também tinham o testemunho de mulheres que haviam dito que o corpo de Jesus havia sumido do túmulo. E eles estavam com medo dos judeus, com medo de serem perseguidos e sofrerem possivelmente as mesmas coisas que o amado Mestre Jesus também havia sofrido. E eles estavam trancados. Na narrativa de João, disse bem isso. Eles estavam às portas trancadas, com medo dos judeus, com medo de sofrerem perseguição. Mas agora, cadê o corpo de Jesus? 2 dos discípulos, Pedro e João, correram lá e verificaram. Mas Jesus aparece no meio deles. Enquanto eles estavam com medo e perderam suas esperanças, Jesus reaparece. Jesus mostra a eles que ele está vivo. Que maravilha!
E Jesus, percebendo a dificuldade deles de crerem, porque aquilo não era natural. Sim, Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, ele é sobrenatural. Ele vai além das nossas expectativas naturais que nós vimos no dia a dia. Mas quem caminha com Jesus aprende a crer e ver o sobrenatural de Deus na sua vida cotidiana. E eis aqui, agora, havia um misto de sentimentos, emoções diversas se atropelavam nos corações daqueles homens que tinham a sua esperança renovada, que a alegria voltava a invadir os seus corações novamente, porque eles tinham um mestre e ele estava vivo e ele apareceu outras vezes, até que ele fosse à vista de todos, subindo ao céu. Todos eles viram, todos eles comprovaram, todos eles verificaram, como Jesus aqui disse, que estas coisas haviam de se cumprir, conforme estava escrito naquilo que os profetas escreveram, nos Salmos. Era exatamente isso, na lei de Moisés. Tudo isso já pré-anunciava, e assim a Escritura, ela pré-anuncia até os dias de hoje a trajetória de Jesus. E a trajetória, a volta, o retorno de Jesus ainda está para se cumprir. Observe, verifique Jesus, verifique os sinais. Eis que o tempo está próximo. Deus te abençoe.